Revelações bíblicas. É fácil para nós nos envolvermos nas preocupações do mundo, especialmente em meio às inúmeras distrações que nos cercam. Nossa concentração pode intensamente se voltar para nossos empregos, famílias, hobbies e interesses pessoais, nos levando a negligenciar que nosso objetivo primordial deveria ser viver para Deus e nos prepararmos para o seu retorno. Esta é a essência do aviso de Jesus para permanecermos vigilantes e atentos, pois sua chegada é imprevisível. O cenário de pessoas envolvidas em suas atividades cotidianas na volta do Senhor não deveria nos surpreender. A vida, por sua natureza, progride marcada por atividades rotineiras como comer, beber e casar. No entanto, é surpreendente que muitos estejam tão absorvidos nessas atividades comuns que negligenciam considerar a Deus. Essa indiferença reflete o comportamento daqueles da era de Noé, que estavam ocupados com suas vidas até que o dilúvio os erradicou. Como cristãos, nossa postura deve divergir significativamente. Não podemos permitir que preocupações mundanas ofusquem nossas obrigações espirituais. O diabo é hábil em nos enredar em ocupações e preocupações mundanas, diminuindo nossa capacidade de ponderar sobre Deus ou executar sua vontade. Ao nos distrair com assuntos mundanos, ele visa obstruir nossa capacidade de discernir e seguir a orientação de Deus. A fixação de nossa cultura na riqueza material, mídias sociais e entretenimento exemplifica a influência do diabo, ao nos bombardear com a ideia de que devemos constantemente adquirir mais, alcançar mais e aderir às últimas tendências. Essas distrações prejudicam nosso foco no que realmente importa, nosso relacionamento com Deus e nossa missão de disseminar seu amor. A estratégia do diabo é nos sobrecarregar com preocupações mundanas, não deixando espaço para Deus em nossas vidas. Para combater isso, devemos priorizar nosso relacionamento espiritual, dedicando tempo a Deus em meio às nossas agendas agitadas. Isso requer um esforço deliberado para buscar a sua vontade e seguir a sua direção. Permanecer consciente das distrações potenciais, como nos dias de Noé, onde o pecado era rampante e glorificado. Nossa era eleva e venera de forma semelhante o pecado. Reconhecendo isso, devemos ser vigilantes em nosso compromisso com Deus, garantindo que nossas vidas reflitam seus ensinamentos e não as seduções transitórias do mundo. A coisa mais perigosa que alguém pode fazer é se absorver tanto nesta vida, a ponto de esquecer que Jesus está vindo em breve. Mateus 24, 37, 39. Pois, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que o dilúvio veio e os levou todos embora. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A geração de Noé teve um profeta que os alertou sobre o dilúvio iminente, e ninguém ouviu Noé e suas advertências. O que me surpreende é o motivo pelo qual essas pessoas não deram ouvidos aos avisos de Noé. O motivo pelo qual essas pessoas não prestaram atenção aos avisos de Noé não foi porque foram enganadas por espíritos sedutores, nem porque estavam perdidas nas doutrinas dos demônios, nem porque Satanás veio e cobriu os ouvidos dessas pessoas para que não ouvissem a mensagem do profeta Noé. Elas estavam consumidas pelas preocupações deste mundo, estavam tão absorvidas, envolvidas e cativadas pelas preocupações deste mundo que ignoraram os avisos do profeta. A geração de Noé estava ocupada, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. E o mundo fará isso com você. Ele vai sugar você e torná-lo tão ocupado que você se esquece de Deus.
O mundo tem uma maneira de envolvê-lo tanto nesta vida que você esquece o fato de que Jesus está vindo em breve. Jesus virá quando as pessoas estiverem indo sobre seus negócios normais. As pessoas estarão fazendo o que sempre fazem, estarão envolvidas em suas atividades cotidianas normais, sem perceber que um evento tão importante está prestes a ocorrer: o retorno do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vivem no pecado ainda estarão vivendo no pecado. Aqueles que buscam e perseguem a justiça estarão buscando e perseguindo a justiça. É por isso que viver de maneira santa é tão importante, porque o dia do acerto de contas está chegando e o mundo em geral, assim como o mundo durante os dias de Noé, está todos caminhando em direção a esse acerto de contas. A preocupação principal de Mateus 24, 37 e 39 é destacar o fato de que as pessoas estarão ocupadas com suas atividades diárias, ignorando os avisos de Deus, assim como as pessoas fizeram nos dias de Noé. Mas assim como o dilúvio foi o meio de julgamento de Deus sobre aquelas pessoas, o retorno de Jesus trará julgamento aos pecadores e salvação ao seu povo. Além do fato de que as pessoas estarão focadas em suas atividades diárias, existem outras 5 semelhanças entre os dias de Noé e os nossos dias hoje. Similaridade número 1, explosão populacional. Gênesis 6:1. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Durante os dias de Noé, a população cresceu em uma taxa tremenda. Em nossa geração, também podemos ver um crescimento rápido na população. A população mundial atingiu 8 bilhões em 2022. O mundo cresceu em 1 bilhão nos últimos 12 anos, refletindo o rápido aumento populacional das últimas décadas, com a Índia projetada para se tornar o país mais populoso do mundo até 2023, superando a China. Enquanto levou centenas de milhares de anos para a população mundial atingir 1 bilhão, o mundo cresceu de 7 bilhões para 8 bilhões desde 2010, refletindo os avanços na saúde. Espera-se que o mundo cresça ainda mais, chegando a mais de 10 bilhões nos próximos 60 anos, conforme relatado pela Divisão de População das Nações Unidas do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, DESA. Similaridade número 2, perversão sexual. Gênesis 6:2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e casaram-se com qualquer uma que escolheram. A geração em que vivemos celebra a perversão sexual e a imoralidade sexual. O sexo não é mau ou ruim, é uma união maravilhosa que Deus criou para um homem e uma mulher se engajarem juntos dentro de um casamento santo. No entanto, nossa natureza pecaminosa tenta buscar sexo fora dos limites do casamento. E nossa cultura pecaminosa tenta nos encorajar a ter relações sexuais fora dos limites do casamento. Os parâmetros de Deus são claros: um homem e uma mulher casados em matrimônio santo e nada mais. Similaridade número 3, atividade demoníaca ou atividade de anjos caídos. Gênesis 6:2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e casaram-se com qualquer uma que escolheram. Nos dias de Noé, os anjos caídos vieram à terra e desempenharam um papel muito real neste mundo. Essa realidade pode ser vista em nossa geração. Raramente se ouve isso nas igrejas cristãs modernas, mas essa é a verdade que a Bíblia prega. Espíritos malignos ou demônios podem realmente possuir pessoas, habitando nelas e controlando-as. Você já assistiu ao noticiário e se perguntou como alguém pode fazer algo tão mal? Já disse para si mesmo: não entendo como um ser humano pode cometer um crime tão atroz e maligno. Uma possível explicação é que a pessoa está sendo controlada por um espírito maligno. Não seja ingênuo e pense por um segundo que a atividade demoníaca deixou de existir na Bíblia ou em nossa geração.
Nos dias em que vivemos, há uma atividade demoníaca real. Lembro-me de ouvir o testemunho de um policial que afirmou ter se tornado um crente em Cristo quando encontrou pela primeira vez um homem possuído por demônios. Ele falou de uma prisão em particular, onde ele e outros 6 policiais lutaram para subjugar um homem, 7 oficiais lutando para conter um homem. Ele disse que o sujeito parecia um feijãozinho e tinha o tamanho de uma escova de dentes, mas ele sentiu que tinha uma força sobrenatural. 7 policiais lutaram para conter um homem. Isso não é normal, isso não é natural. Você se lembra do homem possuído pelos demônios na região de Gerasenos, que era possuído por uma legião de demônios, tinha força sobre-humana e vivia nu entre os túmulos. As igrejas modernas evitam o tópico dos demônios. Jesus não fez isso, mas as igrejas modernas simplesmente varrem o assunto dos demônios para debaixo do tapete. Nós, como corpo de Cristo, precisamos chegar ao ponto de reconhecer o fato de que os demônios são reais, mas precisamos saber que não precisamos viver com medo deles. Não precisamos viver uma vida tímida e assustada. Vemos em Colossenses 2,15 que Cristo fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles pela cruz. E nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, não tendo nada a temer. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Similaridade número 4. O mal constante no coração do homem. Gênesis 6:5. O Senhor viu como grande era a perversidade dos homens na terra, e como toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Não é interessante que o nível de imoralidade e corrupção nos dias de Noé se compare aos dias em que vivemos? Vivemos em uma geração onde as pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal. Lembre-se do que disse o profeta Isaías, Isaías 5:20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Essa é a geração em que vivemos. Vivemos em uma geração onde pregar a mensagem do Evangelho é classificado como mal, mas músicas que encorajam sexo, drogas e comportamento promíscuo são glorificadas. Estamos nos aproximando de um tempo em que pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo será ilegal. Você entende que estamos nos aproximando de um tempo em que pregar a palavra de Deus será classificado como odioso? Uma geração ímpia, assim como a geração de Noé. Não apenas o mundo está assim, mas a igreja dos dias modernos também. O maior erro que você pode cometer é comparar sua vida e seu estilo de vida com outros cristãos. Outros cristãos não são sua régua. A palavra de Deus é sua régua. Existem pessoas que afirmam ser cristãs, mas são tão mundanas quanto o mundo. E algumas pessoas olham ao seu redor e se comparam a cristãos que são amantes do mundo e acreditam que estão levando vidas santas porque outros membros da igreja fazem o que fazem. Não compare sua vida com o padrão da sua igreja, mas com o padrão de Deus. O padrão de Deus não é seu pastor, não é seu melhor amigo na igreja, não é seu irmão ou irmã. O padrão de Deus é a palavra de Deus. Uma vez que você comece a examinar-se à luz da palavra de Deus, você rapidamente descobrirá que há coisas que, como cristão, você não deveria assistir. Há música que, como cristão, você não deveria ouvir. Há coisas que você não deveria fazer. Vivemos em uma geração onde há um mal constante no coração do homem. Similaridade número 5. Corrupção generalizada e violência. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Corrupção em todos os níveis da sociedade, assim como na geração de Noé. Você já reparou como os jogos de vídeo estão violentos agora? Olhe para alguns dos jogos de vídeo que são populares hoje em dia. Eles são extremamente violentos.
Já ouviu como algumas músicas que estão por aí são violentas? O mundo está cheio de violência. Basta olhar para a violência que existe no mundo em geral. Todas as guerras no mundo. O mundo estava cheio de violência nos dias de Noé, e assim como nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Jesus apontou que nos dias de Noé as pessoas estavam completamente e absolutamente inconscientes de que o julgamento estava chegando. E isso é como a nossa geração. As pessoas estão inconscientes do fato de que Jesus está vindo em breve. As pessoas estão ocupadas vivendo suas vidas, indo para o trabalho, voltando para casa, apaixonando-se e desapaixonando-se, casando-se, comendo, bebendo, indo ao cinema, fazendo compras, dormindo, sem saber que estamos nos aproximando do dia do acerto de contas. É um pensamento sombrio que as pessoas da geração de Noé não sabiam que algo estava errado até que um dilúvio realmente chegasse, mas elas estavam vivendo suas vidas como de costume. Obrigado por assistir. Localize o versículo oculto no vídeo e concorra a uma Bíblia Almeida. Compartilhe o vídeo e fique com Deus.